A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu quero compartilhar uma história assim que eu acho muito bonita, que está no livro de Ruth. Mas eu quero falar de Noemi, na verdade. Uma mulher por causa da fome em Belém, acabou tendo que sair com seus dois filhos, né, acompanhando o marido. E eles foram para Moabe, peregrinar por aquela terra de um povo que já tinha sido amaldiçoado em razão do pecado das filhas de Ló, quando se deitaram com ele, e dali nasceram os filhos Amon, né, que é da origem aos Amonitas, e Moabe, que dá origem aos Moabitas. E por conta disso, dessa fome, né, em Belém de Judá, o marido de Noemi resolveu então sair daquela terra e ir peregrinar ali na região dos Moabitas. E tendo Noemi dois filhos, esses dois filhos, após o falecimento do pai, conheceram duas Moabitas e se casaram com ela. Noemi, apesar, depois da perda do marido e também depois da perda dos filhos, ela nunca deixou de adorar a Deus de Israel. Mesmo amargurada, sofrida, uma pessoa extremamente machucada ali, né, pelas suas perdas, perder o seu esposo, né, que naquela época era o seu sustento, o seu é, porto seguro, né, digamos assim, era aquele que cuidava da casa, né, aquele que cuidava dela. E em seguida perdeu os dois filhos e ainda ter que ficar com o sobrepeso que eram as duas noras, né? Ainda mais sendo de um outro povo que cultuavam outros deuses. Porém, quando Noemi foi se despedir das noras, ela percebeu que uma delas havia se convertido ao Deus de Israel, que uma delas havia absorvido a fé de Noemi, porque provavelmente Noemi dava testemunho dessa fé, né, no Deus de Israel, e Ruth foi contaminada, foi embriagada por essa fé, por essa devoção a esse Deus, e ela não quis se apartar da sogra Noemi, enquanto que Orfa, que eu brinco que depois disso mudou o nome para órfã, porque ficou órfão de pai, ficou órfão de tudo, porque vivia com homens que serviam ao Deus verdadeiro, mas ela optou voltar então para família dela e permanecer em Moab. Nessa minha reflexão, eu quero chamar a atenção de que Belém de Judá é a nossa igreja de Cristo e que Moab é o mundo, né? E quem reina na igreja é Jesus Cristo, quem reina no mundo é Satanás. E muitas vezes, como Noemi teve perdas e ela teve sentimentos difíceis ali de administrar, a perda do marido, a vida financeira abalada, a perda dos filhos, ainda ficou com o remanescente, né, que eram as noras, sem saber ali o que fazer, totalmente desorientada. Mesmo assim, ela adorava o Deus de Israel. Mesmo assim, ela não deixou de manifestar a sua fé e de dar testemunho daquilo que ela tinha aprendido ao longo da sua vida, aprendendo, né, com os seus antepassados a respeito da história desse Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão e que tirou o povo do Egito, que fez tantas maravilhas, né, que jamais desamparou o povo de Israel. Então Noemi ali, ainda que diante de uma situação tão difícil, de uma situação tão extrema, tão delicada, que provavelmente destruiu aquele coração, né, e que a fez até trocar de Mara, o nome de Mara, né, porque ela disse que ela estava amarga, ela estava com o coração pesado, e ela disse, quando ela chegou na cidade, ela disse que ela já não era mais
Noemi, mas sim Mara, porque ela era amarga, ela estava com o coração pesado. Mas diante disso eu aprendo que mesmo diante de perdas, diante de situações difíceis, diante da morte de um ente querido, diante da perda de um trabalho, da perda de um filho, da perda de qualquer coisa, Deus ele pode restituir como ele fez com o Jó, que esperou nele pacientemente, apesar de murmurar, como meu Noemi também fez, murmurou, reclamou, né? Disse: Ah, o Senhor está pesando a mão sobre a minha vida, e até talvez seja porque meus filhos se casaram com as moabitas, mas Deus ele é um Deus de mistério. E essa pecadora, que teologicamente já não teria mais nenhuma chance de salvação, ela foi resgatada pelo amor de Deus. Por quê? Porque Deus ele promove essa salvação. Quando Deus quer, não tem nada que o impeça de agir. Então, para resgatar Ruth, né, que é da linhagem de Jesus Cristo, inclusive, né, porque depois dela veio Davi. Então, assim, para resgatar Ruth, para fazer o sobrenatural, para fazer aquilo que ninguém esperava, Deus colocou Noemi numa situação completamente maluca aos olhos humanos. Ela foi até Moabe, deu testemunho de vitória. Porque a palavra não diz que ela evangelizou Ruth, mas Ruth deve ter visto em Noemi uma atitude que a fez acreditar e amar esse Deus. E é assim que nós temos que proceder. Ter uma atitude de quem ama a Deus. E ainda que nós não falemos sequer uma palavra, mas as pessoas ao nosso redor possam ser transformadas, impactadas pelo poder do Evangelho e da Palavra de Deus. Porque até a Palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a Palavra e nós não agimos de acordo com as regras e com o padrão de Deus, nós colocamos Deus como mentiroso e o Evangelho como uma fraude. Então que nós possamos verdadeiramente adorar a esse Deus e fazer com que através das nossas vidas outras Ruths possam ser resgatadas. Eu abençoo a vida de cada um e agradeço pela oportunidade de poder dividir esse pensamento e esse meu entendimento da palavra do Espírito Santo ministrado no meu coração. Muito obrigada. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.